E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Nós queremos falar aqui nesta noite sobre encontrando Jesus, onde achávamos que eu tinha perdido. É um tema bem sugestivo. O texto que nós lemos aqui, a narrativa que nós lemos, nós podemos ver aqui que a mãe de Jesus e José, seu pai, eles caminharam um dia inteiro sem perceber que Jesus não estava mais com eles. Eu imagino que a festa da Páscoa era uma festa que reuniam muitas pessoas em Jerusalém, e é claro que os filhos, principalmente os meninos, acompanhavam seus pais até a idade de 13 anos para esta festa, período pelo qual eles se tornavam adultos aos 13 anos. E muitas pessoas regressavam para lá, na festa da Páscoa. E esse sendo um dos únicos textos que a Bíblia fala um pouco sobre a infância de Jesus, nós vemos então aqui que Maria e José levou Jesus juntamente com eles para a festa. Mas o texto diz que eles, ao regressarem da festa, intertido entre a multidão, os parentes, aqueles que os acompanhavam, não perceberam que Jesus não estava presente com eles. E é muito fácil isso, né? É muito fácil quando se caminha no meio da multidão, não perceber que alguém ficou para trás. Eu acho interessante porque meu pai, ele é carpinteiro, hoje é aposentado. E quando eu era criança, eu achava engraçado. Ele estava ali fazendo alguma coisa no quintal, na carpintaria, e de vez em quando ele perdia o martelo. E ele ficava, onde foi parar o martelo? Onde foi parar o martelo? Ele procurava para um lado, procurava para o outro. Eu ficava olhando aquilo, achava engraçado. E o martelo bem próximo dele. Acho que isso acontece conosco também, né? De vez em quando a gente perde algo e onde eu coloquei, onde está? E de repente nos damos conta que está bem próximo de nós do que a gente imaginávamos. É uma ilustração aqui apenas para podermos exemplificar aqui como é fácil perdermos alguma coisa. Então Maria com a multidão e José regressando, não percebeu que Jesus não estava com eles. Agora vocês imaginem a aflição de uma mãe, a aflição de um pai, ao perceber que o seu filho não está caminhando com ele, ou que ficou para trás. Eu estava sentado ali no fundo, e estava ali o menino junto comigo, ali, meu nome dele é Samuel. O Samuel estava ali, eu percebi que algumas pessoas estavam procurando ele. Ele estava ali, eu dei um sinal, não está aqui sentado na cadeira. Então é mais ou menos isso que acontece. O pai e a mãe, quando percebem que os seus filhos não estão presentes, é evidente que eles ficam aflitos, preocupados. E Maria aqui então, ela percebeu que Jesus não caminhava com eles. Então teve essa aflição, essa preocupação, juntamente com José. Ela sabia que Jesus era o enviado de Deus, porque ela o concebeu de forma miraculosa, mas mesmo assim, o texto diz no final aqui que eles ficaram aflitos, preocupados com Jesus, por ele não estar presente com eles. Da mesma forma, muitos de nós, sem perceber, seguimos pela vida ocupados, entretidos com outras coisas, com responsabilidades, com compromissos, e até mesmo práticas religiosas, mas em algum ponto deixamos Jesus para trás.
A boa notícia é que, assim como Maria e José o encontraram, nós também podemos encontrá-lo. Ele está mais próximo do que nós possamos imaginar. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos é a dor de caminhar sem Jesus. A dor de caminhar sem Jesus. O texto diz que Maria e José pensavam que ele estivesse entre os companheiros de viagem, e esse é o grande perigo. Supor que Jesus ainda está conosco, quando na verdade já o deixamos para trás. Não é que Jesus nos deixa, Ele vela pela sua palavra. Quando nós vamos para João, no capítulo 6 ali, no versículo de número 37, ele mesmo diz: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Antes eu vou ressuscitá-lo no último dia. Então Jesus não deixa nenhum daqueles que o Pai lhe deu para trás. Mas aqueles a quem o Pai lhe deu, pode esquecer de Jesus. E esse esquecer de Jesus traz um impacto nas nossas vidas. Um impacto na nossa experiência cristã. Um impacto na maneira como nós vivemos e servimos a Deus. Muitas vezes sofremos ou passamos por dificuldade, porque não percebemos que Jesus ficou para trás. Nós o deixamos, nós o esquecemos. No mesmo texto que eu recitei para os irmãos lá em João, no capítulo de número 6, o versículo 37. O texto lá que faz menção a Jesus, falando que Ele é o pão que desceu do céu. E diz ali que alguns dos discípulos que andavam com Ele não suportaram esta palavra. Então disseram: duro é este discurso, quem o pode suportar? E deixaram Jesus, abandonaram Jesus. E os discípulos disseram: Senhor, não se importa, muitos te abandonam. E Jesus fala a eles: querei vós também, se retirar? E Pedro diz: como, Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna. O entendimento, a sabedoria, a compreensão de que Jesus está conosco, que Ele tem as palavras da vida eterna, é o motivo, a razão pela qual aquele que apercebe-se de sua presença não o deixará para trás. Não o deixará para trás. Quantos vivem de aparências? Será que nós nos encontramos nessa condição? Vivendo de aparência? Servindo quando na verdade não servimos? Frequenta os lugares certos, na igreja, no templo, falam a linguagem certa, a linguagem cristã, onde qualquer pessoa vai identificar que ele é cristão, porque por suas palavras o identifica, o conhece, mas não se apercebe que a presença de Cristo já não os acompanha a muitos passos, aos seus passos. O resultado disso, irmãos, o resultado disso é ansiedade, angústia e um vazio que nada pode preencher. Ansiedade, angústia e um vazio que nada pode preencher. O entretenimento, os superestímulos que temos, tudo aquilo que nós estamos envolvidos, não pode preencher o vazio que deve ocupar-se com a presença de Jesus em nosso coração. Só quando notamos a ausência de Jesus, é que entendemos o quanto Ele é essencial. Quando notamos a ausência dEle, é que nós vamos perceber o quanto Jesus é precioso, o quanto Ele é
essencial, o quanto ele é importante para nós. Será que nós temos que olhar para trás para verificar, fazer um autoexame de nossa vida? Indo aqui para o segundo ponto, a necessidade de voltar atrás. Maria, José, os parentes de Jesus avançaram por um dia, mas quando perceberam que Jesus ficou para trás e não o encontraram, sentiram a necessidade de voltar atrás, ou voltar para trás. Ao perceber a perda, Maria e José voltaram a Jerusalém. Isso é profundo para as nossas vidas. O reencontro com Jesus não acontece enquanto seguimos adiante no mesmo caminho. Nós temos que verificar se Jesus está conosco. Nós precisamos fazer isso. É preciso parar, reconhecer o erro e voltar. Parar, reconhecer e voltar. Então Maria parou, José parou, eles pararam ali, reconheceram, perceberam que ele não estava com eles e voltaram atrás. Esse é o sentido do verdadeiro arrependimento. É você voltar atrás, se arrepender e perceber que Jesus não está conosco. O sentido do verdadeiro arrependimento. Arrependimento é algo importante para as nossas vidas. É você dar meia volta, olhar para trás e voltar ao ponto onde estava, nem que precise recuar alguns passos para poder ter novamente ali uma transformação, ter novamente ali um encontro e a vida transformada. Eles procuravam entre parentes e conhecidos, mas não o acharam. Isso mostra que não podemos encontrar Jesus em pessoas, posições ou tradições. O único lugar seguro para reencontrá-lo é na presença do Pai. Então, para reencontrar Jesus, é necessário voltar ao lugar da oração, do jejum, da palavra, da comunhão, da verdadeira comunhão. É importante voltarmos, então, para a palavra, para o jejum, para a oração, para termos um encontro com Jesus. O reencontro que transforma. Depois de 3 dias de angústia, Maria e José acharam Jesus no templo. E como o encontraram? Como encontraram Jesus? Sentado, ouvindo e ensinando. Ele não estava perdido. Jesus não estava perdido. Ele estava cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua missão, cumprindo o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Quem estava perdido era Maria, quem estava perdido era José, mas Jesus não estava perdido. Ainda que Maria e José o tenham deixado para trás, ele estava no lugar certo, no templo, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito, pelo qual ele veio a este mundo. Maria perguntou: por que fizeste assim conosco? E Jesus respondeu: não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Maria deveria entender perfeitamente que aquele era o propósito de Jesus. Ele deveria estar aonde ele estava, na casa do seu pai, tratando dos negócios de Deus, tratando das coisas de Deus. Essa resposta revela que o reencontro com Cristo não é apenas para aliviar a nossa dor,
para aliviar a nossa angústia ou a tristeza, mas para realinhar a nossa vida à vontade do Pai. Não é apenas para tirar a angústia, não é apenas para poder nos aliviar, mas é para realinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. O propósito de Deus ao nosso propósito. Porque nós fomos criados para a glória de Deus, segundo o Catecismo de Westminster. Esta é a finalidade do ser humano, a glória de Deus. Paulo vai falar perfeitamente: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esta então é a maior finalidade da nossa vida, viver para a glória de Deus. Então, um reencontro com Jesus serve também para realinhar o nosso propósito ao propósito dos céus, ao propósito alto, ao propósito de Deus. Então, Jesus não estava perdido, estava no lugar certo. E Maria compreendeu isso perfeitamente em seu coração. Quando reencontramos Jesus, nossa fé ganha novo sentido, nossa caminhada ganha uma direção, e entendemos que nada é mais importante do que estar na presença do Pai. Vocês se lembram que Jesus disse aos discípulos que ele ia para o Pai, mas antes dele ir, ele os ia reencontrar na Galileia. E quando ele morre e ressuscita, houve uma intensa incredulidade entre os discípulos. O texto lá de Lucas 24 diz que 2 deles seguiram para o caminho de Emaús, lamentando e lastimando, e não entendendo e não compreendendo por que aquele que veio para um propósito morreu. Mas o texto diz que Jesus cumpre a sua promessa. Ele vai ao encontro, os encontra, fala com eles. E quando eles compreenderam o que era o Mestre, o coração deles aqueceram novamente. E assim também com os demais discípulos, com Pedro e com todos os outros. Ainda mais com Pedro, porque Pedro precisava de uma transformação. E Jesus diz a ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então alimenta ou apacenta as minhas ovelhas. Jesus, antes de ascender aos céus, não deixou os seus discípulos desamparados. Muito pelo contrário, foi ao encontro deles e os fortaleceu a sua fé. Quando reencontramos Jesus, nossa fé ganha novo sentido. Nossa caminhada ganha direção. E entendemos que nada é mais importante do que estar na presença do Pai, guardando a presença de Jesus. O texto termina dizendo que Jesus voltou com eles para Nazaré e lhes era sujeito. E Maria guardava todas aquelas coisas em seu coração. Versículo 51. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. A intimidade com a palavra. Nós podemos ver então aqui que ao ter essa intimidade com as palavras, guardando em seu coração, ela teve ali então um encontro marcante, que nunca mais a fez esquecer. Aqui aprendemos que não basta reencontrar Jesus, é preciso guardá-lo no nosso coração, cultivando intimidade todos os dias. É fácil se perder em meio à distração do mundo, é muito fácil nos perdermos em meio a tantas coisas, mas quem guarda a presença de Jesus jamais será enganado pela sua ausência, porque sabe que Ele está presente no seu coração, Quem valoriza a presença de Jesus, entende que Ele é o mais precioso de qualquer coisa,
conquistada nesta terra, que tudo que nós conquistamos com as nossas mãos, ou com o suor das nossas vidas, nossas labutas, é nada comparado à presença dele nas nossas vidas. Portanto, ele passa a ser o nosso maior tesouro. Quero concluir, irmãos, a palavra desta noite dizendo: talvez nós estejamos ouvindo esta mensagem e percebemos que perdemos algo. Podemos fazer essa reflexão. Jesus aquece o seu coração? O Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? Tem estado dentro de você? Tem te incomodado? Você tem tido a alegria da salvação, a chama da oração, a intimidade com a palavra, a sensibilidade à voz do Espírito Santo? Porque a maior prova de que Jesus habita em nosso coração é a presença do Espírito Santo no nosso coração. O apóstolo Paulo mesmo vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte da filiação divina. E quem não tem esse espírito, também não é dele. Então, a presença do Espírito é a maior evidência de que Jesus habita em nossos corações. Ele tem aquecido? É uma reflexão que nós podemos fazer nesta noite. Ele tem sido sensível, ou nós temos nos colocado sensível à sua voz? Porque a palavra também diz que nós podemos abafar ou apagar o Espírito Santo. Não é isso? O apóstolo Paulo vai falar que nós podemos abafar a presença do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Deixando que as coisas deste mundo, que os cuidados deste mundo venham ocultá-lo de nossa presença. É abafar ou apagar a presença dele nas nossas vidas. Não é que ele esteja ausente, não, jamais. Porque aqueles que são de Cristo têm a presença do Espírito, e é dele. E é dele. Não é isso? O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que ele diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor ou de Cristo, não me recordo o versículo, o finalzinho, mas exatamente isso, aquele que começou a boa obra, não fomos nós, Deus que começou a boa obra, há de completá-la, vai terminar. Então, isso é segurança, nós temos essa segurança, mas podemos não ser sensível à sua voz, quando nós abafamos a presença do Espírito com muitas distrações. Não importa quanto tempo você caminhou sem Ele, o reencontro está disponível agora. Nós podemos caminhar sem Ele, mas Ele está presente. Para finalizar, perder Jesus é dor, como o texto mesmo nos diz, né? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura, diz Maria. Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. Perder Jesus é dor, mas encontrá-lo é vida. Imagina a alegria dela, imagina a alegria de Maria e de José encontrando Jesus, e não só encontrando onde ele deveria estar, mas falando e dialogando com os doutores da lei de forma fluida ali, com inteligência, com entendimento, a tal ponto que todos se maravilhavam de sua mensagem. Perder Jesus é dor, mas encontrá-lo é vida. Podemos voltar hoje mesmo e reencontrar e estar na presença do Pai. Esta é uma narrativa simples, conhecida, mas que fala ao nosso coração. Às vezes, nós temos que fazer essa reflexão para ver se de fato Jesus está conosco, se habita com nós, ou se estamos caminhando com Ele. Amém, irmãos? Eu quero finalizar por aqui.
E